Bem-vindos ao Deals com Gonçalo Almeida. Hoje eu sou o host deste podcast. Conheço o Gonçalo já há mais de 15 anos. Somos amigos desde então, já estivemos juntos em várias etapas da nossa vida. Hoje trabalhamos juntos. Eu trabalho também na Arbor Partners como Head de M&A. E, portanto, hoje sou eu a apresentar aqui Gonçalo Almeida neste novo papel de entrevistado. Vamos ver como é que tu te sais desse lado. Bem-vindo. Obrigado. Ao teu próprio podcast. Portanto, queria começar aqui este podcast contigo, começando mesmo do início. Portanto, uma pergunta se calhar um bocadinho mais introdutória de quem é que eras tu antes de tudo isto, não tanto do lado mais empresarial, mas quem é que tu eras e como é que tudo isto começou? Sim, acho que isto hoje vai ser engraçado. Eu acho que, quer dizer, começámos o podcast com convidados muito interessantes e acho que esquecemos uma parte fundamental, que é se calhar falar um bocadinho de mim e de como é que isto chegou aqui. E portanto, começando logo desde o início, e tu sabes bem porque estiveste comigo nessas aventuras, a minha entrada nos negócios começa quando tínhamos para aí 10 ou 12 anos. Tinhas 12. Tinhas 12, isso. Quando jogávamos badminton e na verdade eu tinha de estar sempre a fazer negócio, não é? E portanto, desde vender raquetes de badminton, desde vender sacos de badminton, desde fazer a importação de uma marca de volantes para Portugal. Acho que na altura fiz um bocadinho de tudo. Tentei também lançar uma marca de roupa, não correu bem. Lancei várias lojas online, também não correram bem. Portanto, ainda bem que tudo o que eu fiz que não correu bem foi nessa altura, que é para agora acertar quando fiz a Arbor Partners. Mas na verdade é que desde que eu me lembro que para mim o percurso ideal é a gestão e os negócios, sempre estive envolvido nisso, também porque nasci numa família que teve sempre ligada aos negócios, sempre fui incutido isso. Os meus avós já assim eram, os meus pais também, tanto de um lado como do outro. A minha mãe trabalha muito, o meu pai teve uma empresa também muito, muito sucesso e portanto isso também foi sempre incutido em casa e acho que é algo que tive muita sorte de ter esse espírito empreendedor dentro de casa. E com base nisso eu comecei desde o início, muitos negócios que falharam. O meu primeiro negócio, na verdade, a sério, com a empresa registada, foi logo no terceiro ano da faculdade, onde abri a empresa de marketing digital, em que aí o que nós fazíamos era paid media para várias agências no exterior e cá, até para um estúdio de Reiki nós fazíamos paid media, portanto, aí muito a começar. Na altura chamava-se Global Youth Media e portanto desde o início que eu sempre soube que aquilo que eu queria fazer era empreender, não sabia bem como, sempre muito ligado à negociação. Eu sempre me lembro desde o início de querer negociar, ou seja, a minha mãe disse que eu sou um bocado marroquino, porque eu vou sempre aos sítios e tento sempre negociar, nem que seja qualquer coisa, tenho de negociar e dá-me mesmo prazer negociar. Portanto, eu acho que este caminho que acabei por seguir foi só um seguimento daquilo que eu sempre fiz ao longo da vida, mas quando estava na Faculdade de Economia do Porto, lancei essa empresa de paid media, correu bem, tínhamos cerca já de 5 clientes, tinha já dois trabalhadores a part-time e estava a correr bem, mas depois surgiu a oportunidade de conseguir entrar na IE Business School, que era a minha escola de sonho, porque efetivamente também era a escola número 1 de empreendedorismo do mundo. E era em Madrid. E era em Madrid, também não é mau. Para estudar, depois para trabalhar, até se vir embora. Mas a verdade é que a IE Business School era a minha escola de sonho e fui para lá, acabei por fechar a empresa que tinha cá. Fui para lá tirar um mestrado em gestão com especialização em finanças e investimentos. Acho que foi a melhor decisão que tomei, porque lá efetivamente aprendi
a trabalhar, aprendi com os melhores do mundo em todas as áreas, nomeadamente em finanças e investimentos. Quer dizer, o meu professor de Financial Modeling era, por exemplo, o vice-presidente da JP Morgan. Portanto, estamos a falar de pessoas que efetivamente estavam no terreno, sabiam aquilo que estava a fazer, e eu acho que aquilo que a EE Business School faz muito bem, que aqui falta em muitas universidades em Portugal, é que eles efetivamente metem pessoas que estão na parte prática a dar as aulas. E, portanto, não são teóricos, são as pessoas que efetivamente fazem acontecer no dia-a-dia que estão a dar as aulas. E, portanto, quando acabei a EE Business School, ou melhor, muito antes de acabar, recebi uma mensagem no LinkedIn do Francisco Horta e Costa, que na altura ainda é o diretor da CBRE em Portugal, a perguntar se eu me queria candidatar a um cargo que eles tinham aberto. E quer dizer, a CBRE para mim significava a ligação do mundo perfeito, que é investment banking com imobiliário, que foi uma coisa que eu sempre fiz desde o início. Na altura, ainda antes contando esta história, na altura na universidade, com dinheiro que tinha de poupanças e dinheiro que tinha ganho já nos negócios que tinha feito, entretanto, comprei o meu primeiro apartamento que arrendei aos amigos que estavam a viver comigo. E, portanto, uma coisa que eu chamo de house hacking, que na prática era pedir o empréstimo e na prática vivia de graça, ainda conseguia ganhar algum, porque passei a sala a quarto e consegui fazer 4 quartos num T2 e arrendei os 4 quartos. 3 mais 1. Exato, 3 mais 1, era uma arrecadação, mas também passou a quarto. Mas tinha closet essa casa. Tinha closet. ainda tentei fazer no closet, mas no closet depois acabou por não dar, quase que deu para 5 quartos do T2. Mas a verdade é que com isso consegui ainda ser cash flow bastante positivo. Tinha lá 4 pessoas a viver, uma eu, e ainda dava lucro, e portanto foi a primeira entrada no imobiliário que eu vi que efetivamente era possível criar riqueza com o imobiliário. E portanto o imobiliário juntava aquilo que eu gostava e sabia que trazia real riqueza, que era a parte dos investimentos em escala. E portanto a CBRE, sendo Fortune 100, sendo líder de mercado em imobiliário comercial, juntava duas coisas que eu gostava muito, e portanto achei que era o fit perfeito. Tivemos a primeira entrevista ainda em Madrid, depois vim cá a Portugal e acabei por ficar. E portanto entrei na CBRE, mal acabei o curso em Madrid. Tive 2 semanas a aprender em Lisboa, que aprendi bastante, e acabei por ir para o Porto como braço direito do Luís Mesquita, que na altura era o diretor da CBRE no Porto, e fiquei como braço direito dele no departamento de Capital Markets, e isso deu-me um traquejo enorme, porque tive logo integrado desde cedo numa equipa que fazia as maiores transações do Porto, e portanto fizemos variadas transações, várias acima de 20 milhões de euros, e isso logo no meu primeiro ano. Pois, ainda na CBRE, o Luís Mesquita acabou por sair, e eu fiquei ali momentaneamente com responsável pelo departamento de Capital Markets no Porto, enquanto não entrava o novo diretor, e essa parte então aí fez-me crescer muito mais rápido, e fez-me perceber que efetivamente tinha capacidade para fazer este tipo de transações, e logo passado no meu segundo ano. O Luís Mesquita, entretanto, saiu para a Golden, agora que é Avos, e convidou-me para vir liderar o departamento de Capital Markets da Golden, agora Avos, em Lisboa, e portanto foi exatamente isso que eu fiz. Vim para Lisboa liderar o departamento de Capital Markets da Golden, e isso então foi a partir daí que efetivamente eu comecei a ganhar mais know-how destes negócios, e comecei a conseguir estruturar os negócios juntamente com a equipa, mas como estava eu à frente, conseguia montá-los eu do início ao fim. Estive lá 3 anos, fizemos diversas transações, mas sobretudo eu, o Luís Mesquita e o Pedro Barros Rolo. Correu muito bem, aprendi muito, e portanto, passado 3 anos, achei que
estava na altura e o mercado precisava de uma empresa diferente, uma empresa que conseguisse dar uma visão mais holística aos empresários, aos investidores e aos promotores em Portugal, porque ali na Gold, onde eles faziam sobretudo e muito bem, apenas focavam-se nas transações de imobiliária comercial, e eu sentia, a pedido de muitos clientes, a pedido de muitos empresários, que eles precisavam de ajuda não só nas transações de imobiliária comercial, mas também nos financiamentos e no seu negócio, porque a maior parte deles ganharam o dinheiro principal no negócio que eles tinham. E, portanto, aquilo que eles precisavam era não só ajuda nas transações de imobiliário, mas precisavam de um acompanhamento mais holístico e mais 360. E, portanto, a razão da criação da Arbor foi que, primeiro, eu senti que já estava pronto para avançar nesse caminho sozinho. Fui buscar a ti, a primeira pessoa que eu fui buscar para liderar a área de M&A, porque era uma área que eu já tinha experiência, mas precisava de alguém que levasse essa área a tempo inteiro, e portanto tu foste muito importante nessa parte. E aquilo que nós fazemos na Arbor é as decisões dos empresários em Portugal, diria 90% a 95%, dividem-se em duas áreas: imobiliário comercial, e por imobiliário comercial quer dizer, para quem não conhece, é sobretudo o imobiliário que está relacionado com o investimento, portanto, tudo que não seja um imobiliário emocional, portanto, tudo que não seja uma casa. Portanto, estamos a falar desde terrenos para a promoção imobiliária, estamos a falar de centros comerciais, hotéis, pronto, supermercados, arrendados, tudo o que tenha um rendimento ou que seja com investimento é imobiliário comercial. E aquilo que os empresários em Portugal se focam é, a maior parte deles fazem dinheiro no negócio, e, portanto, seja uma indústria alimentar, seja serviços, e depois reinvestem parte do capital, ou grande parte dele, em imobiliário que gera rendimento. E aquilo que nós fazemos na Arbor é, nós acompanhamos o investidor ou o empresário em todas essas áreas que ele faz. E, portanto, conseguimos muito bem, eventualmente, vender uma parte do capital que o empresário já esteja com problemas de sucessão, ou eventualmente até queira crescer mais rápido, e nós ajudamos-lo ou a levantar capital, ou a encontrar um parceiro que o ajude a entrar no capital e ele eventualmente desinvestir parte do que lá tem, para não ter grande parte da riqueza lá, e depois reinvestir parte em imobiliário comercial. E, portanto, aquilo que muitos investidores sentiam falta era de alguém que entendesse não só do imobiliário, mas também do negócio e vice-versa. E nós, na Arbor, aquilo que conseguimos é efetivamente criar uma equipa multidisciplinar que conseguimos ajudar em todas as áreas. E, portanto, muitas vezes ajudamos investidores a desinvestir parte do negócio e a alocar parte em imobiliário comercial. Outras das vezes, aquilo que fazemos é ajudar os investidores a melhor realocar o seu portfólio, eventualmente alocando mais dívida porque não estão alavancados ou têm dívida que não é favorável, e aí conseguimos refinanciar o portfólio deles, ou então simplesmente conseguimos alienar parte do portfólio para reinvestir noutros ativos. Portanto, aquilo que nós olhamos na Arbor é sobretudo em criar relações com os clientes, relações que se perduram ao longo do tempo e são relações de confiança, e trabalhamos com eles a melhorar o portfólio deles, seja de ativos de imobiliário comercial, seja das empresas deles. E, portanto, a nossa filosofia, quer dizer, foi uma coisa que nós, enquanto família, fizemos. Portanto, a minha família tinha a parte da Fabri Doce e nós decidimos que estava na altura de... Eu não queria ir para lá, o meu irmão, que está ali a ver, também não queria ir para lá. A minha irmã ainda não sabe bem, também está em artes, mas provavelmente não será o foco gerir. E nós, como família, tomámos a decisão de, efetivamente, vender parte do capital, porque eu já tinha lançado neste caminho, e é um caminho que eu quero seguir, e é o caminho que eu efetivamente gosto. O Rodrigo juntou-se a mim nesta caminhada, e é uma caminhada que vamos fazer em conjunto, e a minha irmã ainda está na faculdade. E estava na altura de uma segunda geração entrar. Nós achámos que seria mais vantajoso, agora que a empresa estava boa, receber parte do capital e
profissionalizar a empresa. Portanto, e é uma coisa que eu acho que faz muita falta em muitas empresas. Nós vemos muitas empresas a não continuar para uma segunda e terceira geração porque muitas das vezes a segunda geração ou não quer ou não está preparada e a primeira geração quer que a segunda geração vá, mas não há aqui um match de expectativas, e aquilo que nós temos feito a maior parte das vezes é sobretudo um trabalho de planear a sucessão, não é? E planear a sucessão começa por perceber o que é que a primeira geração quer e o que é que a segunda geração quer, porque se não estiverem alinhadas, mais vale profissionalizar e receber uma parte do capital, que foi o que nós decidimos, e alocar em imobiliário comercial, que é o que nós vamos fazer, porque é um rendimento muito mais seguro, que não depende tanto de pessoas, não é? O imobiliário, quer dizer, num fator de localização, dificilmente perde valor e gera rendimento. Portanto, é uma coisa que não depende tanto da equipa em si e dos fundadores, não é? Porque uma empresa depende muito, se não estiver profissionalizada, depende muito dos fundadores. Tem sempre o lado emocional, não é? Exatamente. Coisa que o imobiliário, e tu és a primeira pessoa que diz isso, que o imobiliário está sempre à venda, exatamente, enquanto que uma empresa tem um lado emocional completamente diferente. Exatamente. Eu acho que o nosso objetivo também acaba por ser muito nós estarmos ao lado dos nossos clientes e das empresas e das pessoas com quem nós nos relacionamos, e concluirmos aqui e sermos parceiros num ciclo de investimento. Muitas vezes nós abordamos uma empresa pelo tema do M&A e acabamos com o tema do imobiliário comercial. Exatamente. Do real estate puro e duro. Portanto, exatamente. Acho que é isso. E o exemplo daquilo que fizemos com a Fabri Doce é um exemplo de uma sucessão e de um processo de transição e de sucessão extremamente bem sucedido e bem planeado e executado. Exatamente. Sim, a verdade é que é uma coisa que demora tempo a planear, é um processo de 2 anos, não é? Portanto, é um processo que demora primeiro a preparar, depois a executar e depois efetivamente que se concretize e que ele comece a gerar frutos. E nós, hoje em dia, passado tanto tempo, já conseguimos ver, efetivamente, a Fabri Doce hoje em dia já tem um novo diretor executivo, já tem uma equipa de gestão profissional e consegue gerir, está completamente autonomizada, sem depender dos fundadores. Tem um novo parceiro, que é a Active Cap, está a funcionar bem. E, portanto, a Fabri Doce acho que é o exemplo perfeito de aquilo que nós defendemos, efetivamente correu bem. Não é o ideal para todas as empresas, nem para todas as famílias. Há empresas que funcionam bem com os fundadores a ficar, com protocolos familiares. Temos vários exemplos disso em Portugal, como a Delta e tudo mais. E efetivamente há famílias que isso funciona muito bem. Há outras que, se a segunda e terceira geração não estiverem alinhadas, o que nós defendemos é que mais vale retirar uma parte ou totalidade quando se está bem e alocar em coisas que consigam garantir a estabilidade da família por gerações e depois, se calhar, até eventualmente começar outro negócio, do que tentar forçar uma coisa que, no final de contas, pode não funcionar. E eu acho que é isso que nós defendemos. Fizemos bem já com diversas outras empresas. Felizmente, muitas das empresas em Portugal já estão a perceber disso, estão-se a perceber para o tema do M&A, estão mais despertas para esse tema. Também acho que muitas dos fundos em Portugal também têm tido muita relevância nesse tema e felizmente acho que cada vez estão mais despertos para isso e vamos conseguindo que as empresas em Portugal passem de pequenas para grandes, porque só assim conseguimos competir lá fora. Sim, eu acho que o tema aqui também, relativamente a este tema mais de transação e mais de M&A, é crucial haver uma estratégia e é crucial fazer as coisas com tempo e haver um planeamento que permita ter esta sucessão, qualquer que seja aquilo que é a estratégia, quer seja sucessão, quer seja empresas que querem ter aqui um ciclo de investimento e querem crescer e expandir. Eu acho que o tema aqui é um planeamento, um bom planeamento e uma estratégia daquilo que querem para o futuro, fazer as coisas com tempo, procurarem ter um parceiro que os ajude. Isto são temas muito, muito delicados, muito específicos. O tema de transação é um tema muito específico. E eu acho que o tema-chave é o planeamento e o tempo, ou seja, não fazer as coisas a correr, não é? Portanto, acho que é o tema essencial. Sim. E depois, quer dizer, aliada a isso,
acho que uma coisa diferente e que nos diferencia efetivamente é a questão da relação que nós construímos com grande parte dos clientes e eles efetivamente sentirem que como isto é uma empresa que é detida por mim neste caso, mas que, quer dizer, a equipa vai cá ficar, eles sentem que não vão mudar de interlocutores muitas vezes, como acontece nas grandes, e depois às vezes o processo perde-se e a relação não se consegue criar como nós conseguimos criar, e por isso é que temos tantos clientes que confiam em nós todas as decisões deles do investimento, não é? Seja de financiamento, seja reestruturações de portfólios, de hotéis, de financiamentos, seja a venda de ativos, seja aquisições de novas empresas, seja a venda de parte da empresa deles. Ou seja, nós temos clientes que efetivamente fazem tudo connosco, não é? Ou seja, não há nada relacionado com o investimento que nós não os conseguimos ajudar. Pronto. E eu acho que esse tipo de visão mais holística, que foi aquilo que eu senti que faltava no mercado, e por isso quis desde logo criar equipa e estrutura que conseguisse responder a isso tudo, eu acho que efetivamente faz a diferença, porque eles chegando até nós não precisam de sair para nenhuma decisão de investimento, não é? E podem contar connosco para tudo. Eu acho que sim, e eu acho que o facto dessa relação mais próxima que nós também estabelecemos, e muitas vezes uma opinião que não tem valor, mas é uma opinião que tem um grande valor para o nosso cliente, e que no fundo nos permite, através das sinergias que temos dentro da Arbor, conseguir dar resposta a todas estas decisões de investimento que os nossos clientes têm, não é? Portanto, eu acho que isso acaba por ser muito importante. Exatamente, sim. Acho que é por aí. E eu acho que agora, voltando um bocadinho atrás, uma pergunta que eu já te fiz várias vezes, e que eu acho que acaba por ser que toda a gente tem bastante interesse em ouvir, e eu próprio tenho, porque eu acho que a resposta é sempre na mesma linha, mas é sempre bastante interessante. Portanto, tu sais da IE como um aluno brilhante, portanto, e isso não há dúvida nenhuma. E depois tens um percurso, isto é muito motivado pela tua personalidade e pela pessoa que tu és, que eu também já conheço há bastantes anos, mas isto é muito motivado pela tua personalidade. Mas como é que tu sais da IE? E há outros exemplos de uma data de miúdos que saem de excelentes faculdades, com excelentes notas, e depois o percurso que tu constróis, a rapidez com que o constróis e a forma como te posicionas no mercado. Portanto, como é que isto acontece tudo, a partir do momento em que sais da faculdade como aluno brilhante, vais para a CBRE, e depois como é que constróis tão rápido e consolidas tão rápido, desde a tua entrada no dia 1 na CBRE até estares praticamente a ser o braço direito da pessoa que estava a liderar o departamento de Capital Markets. Sim. Eu acho que isso se prende muito com a responsabilidade que eu assumi desde do momento zero. Ou seja, desde o momento que eu entrei, que eu pegava nos projetos como se os projetos já fossem meus. E, portanto, aquilo para mim era como se o cliente fosse eu próprio. E, portanto, eu fazia de tudo para o projeto dar certo. E, portanto, eu sempre fui muito, tu sabes, muito focado nos resultados, e para mim o cliente só ia ficar satisfeito se o resultado fosse aquilo que ele queria. E para isso o projeto tinha de ser bem sucedido. E, portanto, ou seja, um sentimento de pertença, não é? E portanto um sentimento de accountability, diria mais. Ou seja, confiaram aquele projeto, naquele caso, à CBRE, e a CBRE confiou em mim para eu estar no projeto. E portanto, eu não podia estar só no projeto meramente como analista ou consultor que fui contratado na altura. Eu tinha de conseguir perceber que mais valia que eu podia, o que é que eu podia fazer mais além da parte da análise financeira, que pudesse levar a que o projeto fosse bem sucedido. E portanto, eu queria sempre mais, ou seja, não me contentava com fazer aquilo que me pediam. Eu acabava de fazer aquilo que pediam, em vez de esperar, não, ia sempre perguntar o que é que eu podia fazer mais para acrescentar valor ao projeto. Portanto, eu acho que isto foi sempre algo que eu tive incutido, é o que é que eu posso fazer que acrescenta valor. E, portanto, se tu perguntasses sempre o que é que tu podes fazer que acrescenta valor sem esperar nada em troca, ou seja, só
o facto de tu quereres acrescentar valor, porque eu ainda hoje em dia, quer dizer, apesar de já ter feito várias transações, eu ainda hoje em dia, eu acho o que diferencia é que eu ainda quero sempre acrescentar valor. Ou seja, nós, como empresa, temos de acrescentar valor. E se nós quisermos sempre acrescentar mais valor, eu acho que é inevitável que dê certo. Pode não ser agora, pode ser mais tarde, pode demorar mais do que a expectativa, mas inevitavelmente vai dar certo, porque tu estás sempre à procura do extra mile para funcionar. Portanto, eu acho que se eu tivesse de resumir no que fez crescer tão rápido dentro da CBRE, na Golden, e depois agora para dar o extra mile para a Arbor, primeiro é termos confiança que aquilo que estamos a fazer está bem, e para isso temos de ter os conhecimentos para fazer, temos de estudar e temos de saber aquilo que estamos a fazer, e portanto temos de ter confiança que aquilo que estamos a fazer está correto, e depois é não contentar com fazer o mínimo, o suficiente, não é? Não é aquilo que é bom, não é suficiente, temos de ser excelentes naquilo que estamos a fazer, portanto temos sempre querer fazer mais. Portanto, eu acho que se eu resumisse uma palavra, é accountability, ou seja, tudo o que tu fazes, a responsabilidade é tua, não é de mais ninguém. Mesmo que comeces como analista, a responsabilidade do projeto ser bem sucedida tens de agarrar como tua. E depois temos sempre que querer mais, porque quanto mais quisermos, mais rápido o resultado vem. E eu acho e não ter medo de dar passos invisíveis. Sim. Ou seja, fazer as coisas, dar sempre o máximo, sabendo que os resultados podem não vir no momento 0 ou no momento 1, mas vai haver frutos mais à frente. Eu acho que isso também vem muito ligado. Portanto, quando eu fiz a transição da Golden para a Arbor, uma das dúvidas é: há clientes que vêm, ou há clientes que vão ter medo de assinar comigo porque se calhar eu tinha resultados porque estava em instituição, primeiro na CBRE e depois na Golden. Quer dizer, e também uma coisa que eu agradeço é aos clientes que efetivamente acreditaram em mim no início, porque efetivamente eles podiam achar que os resultados era só porque eu estava, ou seja, tinha o nome das instituições por trás, tinha a equipa, tinha tudo, mas efetivamente veio-se a perceber que os resultados era porque, quer dizer, efetivamente eu fazia acontecer e consegui fazer acontecer, e isso é a prova feita. Aliás, quando consegui montar a minha equipa foi quando tive mais resultados mais rápido, e portanto, porque efetivamente aí tinha a liberdade para fazer 100% como eu achava que era a melhor maneira, e deu resultados mais rápido do que nunca, senão não tínhamos fechado 4 transações em 9 meses. Exatamente. E aí esse sentimento de pertença que nós estávamos a falar, neste caso na Golden, também foi muito importante, ou seja, porque os projetos eram da empresa e eram teus. Sim. E os clientes perceberam, no fundo, o teu papel dentro desses projetos, ao ponto de quando houve esta transição para a Arbor, também terem percebido que havia um papel determinante do teu lado e terem-te acompanhado nesse percurso. Sim. Não é? E portanto, o que é que tu achas, ou seja, o que é que tu aprendeste e o que é que trouxeste das experiências que tiveste no passado, não só em termos na IE, como também na CBRE e na Golden, agora a Aves, e o que é que tu quiseste trazer para a Arbor e o que é que quiseste fazer diferente? Eu acho que trouxe várias coisas de cada um. Não é? Primeiro, na IE, aquilo que eu trouxe, acho que foi a importância do networking. Portanto, na IE tínhamos mais de 100 nacionalidades no campus, tínhamos pessoas de todo o mundo, pessoas... Não há muitos alunos, ou seja, eu acho que o que eu sempre ouvi relativamente à IE é que não pode haver mais do que X alunos por nacionalidade, não é? Ou seja, para promover esta multiculturalidade. Nós, só de Portugal, e Portugal é mesmo aqui ao lado, nós na nossa turma éramos só 2, portanto em cerca de 50, e no curso todo éramos 5 ou 6, portanto, e é mesmo aqui ao lado. Portanto, estamos a falar num universo de 200 ou 300 alunos, quer dizer, uma percentagem muito, muito baixa. E portanto, efetivamente, pode ser verdade. Eu acho que máximo havia, se calhar, máximo 10% de espanhóis, 10% de italianos,
e depois não havia. Ou seja, devem querer promover muito também esta multiculturalidade e este networking um bocadinho transversal. Ou seja, eu acho que o networking, portanto, eles tinham clubes para tudo, tinham os clubes de real estate, clube de private equity, faziam uma série de competições, faziam uma competição de consultoria, que até, por acaso, eu ganhei com a perna ao Ricardo, faziam o concurso de M&A, com empresas a sério e que depois efetivamente dava para continuar a trabalhar, faziam de venture capital, ou seja, tinham uma série de concursos que dava para te envolver, dava para criar networking, e uma coisa que eles fomentavam muito era isso mesmo, é o networking, porque, e principalmente na área que nós estamos, o networking muito importante. É muito importante, quer dizer, nós para conseguir executar uma transação, primeiro temos de estruturar a transação, não é? Para estruturar a transação precisas de conhecer as pessoas certas, e portanto, conhecer, tu nunca sabes quando é que a pessoa vai ser certa naquele momento, não é? O Steve Jobs também dizia, you only can connect the dots looking backwards, não é? E portanto, eu acho que conhecer o máximo de pessoas mais interessantes, diversos backgrounds possíveis, algum dia vai ser importante. Não sabes quando, mas algum dia vai ser importante. E, portanto, uma parte grande do nosso trabalho... São os passos invisíveis, não estamos a falar. Os passos invisíveis, não é? Portanto, tens de acreditar que aquilo que estás a fazer é certo e vai dar frutos um dia. E, portanto, eu acho que duas coisas principais que eu tirei daí é primeiro, o networking é crítico, portanto, isso não pode falhar, e em segundo lugar é a forma de trabalhar. Forma e ética de trabalho, aprendi lá muito bem. Trabalho em equipa, trabalho individual, e que sem trabalho não vais a lado nenhum. Porquê? As notas lá eram em curva, portanto, tu podias ter todos a melhor nota, mas portanto, a melhor nota só era dada aos melhores 10% de cada turma, e portanto, aquilo que te incentivava, efetivamente, era a trabalhares muito, porque todos podiam ser muito bons, mas só os 10% melhores é que tinham a melhor nota. Portanto, isso incentivava muito a trabalhar, e eles davam case studies todos os dias da Harvard Business Review. Tu tinhas de preparar para a aula a seguir, portanto, todos os dias tinhas de rever muitos casos, tinhas de aprender muitos casos de estudo, tinhas trabalho para trabalhar. Portanto, aquilo não era muito difícil, mas dava muito trabalho. E, portanto, quanto mais trabalhasses, mais te aplicasses, maior a probabilidade de teres, portanto, meritocracia ao máximo. E depois, uma coisa engraçada que eles faziam era, o teu grupo de trabalho, tu não podias escolher o teu grupo de trabalho. O teu grupo de trabalho era pré-definido por eles, com base na tua personalidade. Mas, ou seja, para cada projeto ou para cada disciplina, no fundo, trocavas o grupo de trabalho, ou era desde o início? Não, era por termo. Aquilo eram 4 termos. Ok. E, portanto, por cada termo, era 2 meses e meio mais ou menos por termo, tinhas um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho era pré-definido, eram 7 pessoas, pré-definidas por eles, por que tipo de personalidade. Como é que, ou seja, eles fazíamos os testes de personalidade no início, e depois por cada tipo de personalidade, eles juntavam-te em grupo. E o que é que isso fazia? Tinhas o líder, tinhas aquele que se encostava um bocado, tinhas aquele que era um bocado mais difícil. E, portanto, o reconciliador entre toda a gente. Tu conseguias ter todos os tipos de personalidades no mesmo. Fazia o quê? Eles faziam aquilo para dar conflito. Claro. Aquilo era para efetivamente dar asneira. Isto fez-te o quê? Fez-te tu conseguires, no meio do caos, aquilo tinha de dar um resultado bom. Não é? E, portanto, acho que isso fez-me, portanto, por dois lados, aprender a trabalhar, e do outro lado, aprender a gerir equipas. Portanto, acho que esses foram os 2 pontos principais que eu tirei da IE. Da CBRE, eu acho que o ponto principal que eu tirei da CBRE é, ou melhor, 2 na verdade. Eles efetivamente tinham esta visão 360 que eu estou a falar, mas para o imobiliário comercial. Portanto, eles faziam desde arrendamentos, a gestão de edifícios, às transações, a financiamentos, e portanto eles tinham esta visão em que um investidor que chegasse lá não precisava de sair, em tudo relacionado com o imobiliário comercial, e isso dá uma confiança muito grande ao investidor. Primeiro, tu conheces um bocadinho de todas as áreas que é necessário, e depois porque chegas lá não precisas de ir a mais ninguém. E, portanto, essa visão holística acho que para mim sempre ressonou e fez muito, muito sentido. E em segundo lugar é o processo, não é? Portanto, eles tinham o processo de venda
que nós usamos hoje em dia, está muito standardizado, não é? Portanto, eles têm como é que efetivamente se faz um processo bem sucedido de um ativo de imobiliário comercial, pá, e aquilo efetivamente resultava. E, portanto, eu acho que o que aprendi lá sobretudo foi, primeiro, esse processo, não é? Como é que eles faziam, e segundo, que os processos resultam. Portanto, se tu implementares processos, é a maneira de escalares a tua empresa e dela funcionar bem. Portanto, uma das coisas que nós fazemos cá, efetivamente, foi criar os processos e criar processos que, se resultam nas grandes, também resultam connosco e resultam noutros setores. E nós tentámos adaptar isso um bocadinho ao outro setor e tem resultado, não é? Portanto, eu acho que aprendi duas coisas. Primeiro, tens de conseguir dar uma visão holística ao cliente e tens de conseguir suprir as necessidades todas que ele tem. E em segundo, os processos resultam e tens de ter processos para ter uma empresa bem-sucedida. Eles eram uma Fortune 100, tinham processos para tudo e os processos resultam. E, portanto, isso acho que foram as duas coisas principais que eu aprendi. E depois, na Golden, acho que aquilo principal que eu aprendi, efetivamente, foi o tema das relações. Ou seja, eles tinham muito menos clientes que a CBRE, mas clientes muito mais ativos. Ou seja, era relationship-driven business. As relações que eles criaram eram tão enraizadas e tão fortes que eles também davam este conselho aos clientes. Eles eram personal advisors em tudo, todas as decisões de investimentos dos clientes. E depois era um bocadinho, as decisões eram mais tailor-made, os processos eram mais tailor-made. Portanto, eu acho que aquilo que eu tentei interligar um bocadinho dos três é, efetivamente, networking é chave, relações é crítico para que tu construís confiança, mas depois tens de executar naquilo que dizes que vais fazer. Portanto, executar aquilo que tu dizes que vais fazer é 99% do sucesso. Não é? Se tu dizes que vais fazer uma coisa amanhã, fazes amanhã, não é no dia a seguir, é amanhã. Portanto, isso é crítico. Portanto, mas tu tens de manter essas relações e tens de manter próximo dos clientes. Portanto, e depois de teres os clientes, tens de ter as coisas, tens de ter os processos bem organizados para efetivamente tu conseguires servir o máximo de clientes possível, da melhor forma possível e sem diminuir a qualidade do teu serviço. Portanto, eu acho que conseguimos aqui na Arbor tirar um bocadinho o partido do melhor dos três mundos que eu passei. Tu passaste, exatamente. E, portanto, como é que te surgiu esta ideia de criar a Arbor? Vem muito daqui, vem muito deste teu percurso e tu sentires que estava na altura de fazeres alguma coisa e de criares tu alguma coisa, este espírito empreendedor que também sempre tiveste desde o início, mas como é que surgiu? Como é que foi este plano? Portanto, foi um plano que foi uma coisa que tu já tinhas pensado no passado e que sabias que era uma questão de tempo até acontecer. Houve um momento crítico para a tomada de decisão. E como é que também o nome Arbor surge no meio de tudo? Sim. Eu acho que, quer dizer, a Arbor, ainda não como Arbor, sempre teve na minha cabeça, não é? Eu sempre soube que mais cedo ou mais tarde ia criar uma empresa minha. Não tinha a certeza, 100% de certeza ainda do que é que seria ou seja, sabia que era relacionado com este setor, o setor dos investimentos. Não tinha a certeza se ia continuar ainda no ramo da consultoria, se iria eventualmente criar diretamente uma private equity que conseguisse efetivamente alavancar os negócios. Mas achei que neste mercado em específico, e com base na experiência que fui adquirindo, conseguia aportar mais valor ao mercado em consultoria do que em private equity, que na prática ia estar a servir um leque mais fechado de investidores. E na consultoria achei mesmo que fazia falta este tipo de consultoria personalizada e nos dois setores e holística que nós estamos a dar e que se tem visto que efetivamente era necessário, porque quanto com mais investidores, com mais empresários falava,
mais senti a necessidade de que eles precisavam de acompanhamento próximo, especializado e que lhes conseguisse suprir estas necessidades todas. E, portanto, a Arbor sentiu de que eu na Golden não conseguia dar resposta a tudo o que eu achava que precisava de fazer para dar resposta às necessidades dos clientes que já tinha e que já falava, e portanto isso surge de que eu achei que já estava pronto para assumir este barco sozinho, e portanto a Arbor surge efetivamente daí. O nome Arbor surge de... Nós somos de Aveiro, não é? E eu sempre fui muito ligado à família e à terra onde cresci, apesar de já não viver lá quase há 10 anos, sempre tenho um carinho especial por Aveiro. E achei que o nome Arbor significava um bocadinho Porto, não é? Portanto, um bocadinho o Porto de Aveiro. E onde também estudámos os dois. Onde também Portanto, estamos também... Exatamente. Os dois e grande parte da equipa. Grande parte da equipa. Ou estudaram ou são de lá. Exatamente, ou estudaram ou são de lá. E portanto, um bocadinho esta ligação a Aveiro e ao Porto de Aveiro, mas também uma ligação que a Arbor se deveria ser o porto seguro de abrigo dos investidores e empresários. Ou seja, eles entram na Arbor e, quer dizer, ficam seguros em tudo o que eles precisarem a partir daí, porque a partir daí nós ajudamos em tudo e eles não se vão preocupar com grande coisa mais. E depois o símbolo é um bocadinho a imitar o farol da Barra de Aveiro para simbolizar um bocadinho as raízes e nunca esquecemos de onde vimos, que acho que é importante. É importante, exatamente. E, ou seja, os primeiros tempos da Arbor, portanto, desde que estávamos com secretárias do IKEA e com o caos no escritório, lembras-te de algum momento que tenha sido particularmente difícil ou caricato ou que tenha ficado na memória? Sim, eu acho que para mim, quer dizer, o momento mais marcante até foi quando éramos na prática só 3 e arrendei um escritório que dava para ir para 7 ou para 8. Não é? E portanto, acho que para mim foi o momento, até mais do que decidir avançar, foi decidir comprometer-me com um arrendamento do escritório na Avenida Liberdade, porque eu achei que era importante. Acho que é importante o posicionamento e onde, portanto, a tua imagem tem de refletir o que a empresa representa, e achei que era importante nós estarmos na Avenida da Liberdade, por ser uma empresa jovem. Achei que nos ia ajudar na credibilidade, efetivamente ajudou, porque, quer dizer, uma coisa é tu achares que consegues fazer, mas tens de ter a oportunidade de conseguir fazer, não é? E para isso tens de conseguir que os clientes confiem em ti, e para isso o posicionamento e toda a história e toda a envolvência da marca é importante. E portanto, o track record é importante, mas não tínhamos track record na Arbor ainda. Hoje em dia já temos track record, é muito mais fácil aos clientes. Quer dizer, já temos só na Arbor, temos quase 100 milhões de transações já feitas entre os dois setores, e portanto, muito mais fácil dos clientes confiarem em nós. Mas no início, todo um bocadinho valia, não é? Portanto, acho que o momento para mim mais marcante foi quando assinei aquele contrato de arrendamento e entrei lá pela primeira vez e vi um escritório tão grande. Ou seja, um bocadinho de dúvida interna se ia conseguir efetivamente crescer aquele escritório ou não, mas quer dizer, dentro sempre tive a certeza que aquele escritório no curto espaço de tempo ia ser pequeno e aliás, disse-te logo, agora é grande, mas daqui a nada vai ser pequeno. Mas eu acho que para mim, sem dúvida, o momento mais marcante foi esse, e tanto foi pequeno que agora já temos Passado 6 meses já temos outro no mesmo edifício, já estamos com o dobro do espaço, e acho que qualquer dia já vai ser pequeno outra vez. É o crescimento. E qual é que foi o primeiro negócio ao cliente que tu disseste, ok, isto pode e vai resultar? Eu se calhar tenho uma opinião diferente da tua, mas que eu quero ouvir. Sim, tu és capaz de ter uma opinião diferente, mas o primeiro cliente que eu achei que isto pode resultar,
Por acaso não tenho a certeza dessa resposta. Mas eu acho que o primeiro cliente que eu achei que isto pode resultar não, não foi na Arbor. Foi um cliente, um projeto não posso mencionar, mas foi quando eu consegui estruturar a operação de desenvolvimento de uma série de supermercados que não foi um one-off deal. Ou seja, foi uma estruturação de tal maneira entre o promotor e o investidor que, da maneira que o negócio foi montado, permitiu desenvolver muitos mais negócios daí para a frente. Isso mostrou-me o quê? Mostrou-me que, efetivamente, a maneira como nós estruturamos o negócio e entendemos as necessidades de capital de um lado e as necessidades do outro pode efetivamente agregar muito valor. Ou seja, nós, da experiência que temos do negócio e de fazermos vários negócios e do nosso conhecimento financeiro, a maneira como nós estruturamos o negócio pode agregar muito valor para ambas as partes, porque se não fôssemos, eu naquele caso, ainda estava na Gold, mas se não fôssemos nós a estruturar aquele negócio, nem o promotor ia desenvolver os supermercados, nem o investidor ia ter um pipeline de mais de 6 supermercados para desenvolver. Ou seja, ele tem praticamente quase 2 fundos preenchidos só com estas oportunidades. Ou seja, nenhuma daquelas partes iria fazer o negócio, muito provavelmente, não digo com 100% de certeza, mas eu sei, o promotor já andava há algum tempo à procura e o investidor já andava há algum tempo à procura e não tinham conseguido montar. Ou seja, efetivamente aí o networking visto de outras oportunidades e o conhecimento financeiro faz muito sentido aqui e eu percebi que consegui efetivamente agregar valor. Estamos a falar do desenvolvimento de mais de 30 milhões, que pode continuar daqui para a frente, e aí eu percebi que conseguíamos agregar muito valor e foi dos primeiros negócios que eu fiz e senti que montei grande parte, diria 90% do negócio foi feito por mim e portanto aí senti mesmo que estava preparado para montar grandes estruturas sozinho, porque aí foram vários desenvolvimentos de mais de 5, 6 milhões de euros, portanto um pipeline de mais de 30 milhões, e aí eu senti que estava capaz para fazer essa transação. Foi um exemplo claro também do valor que conseguiste acrescentar à operação e que em grande parte, ou diria 100% dos casos, uma empresa como a Arbor consegue acrescentar não só aos clientes, mas também aos investidores. Isso porque já na altura foi das poucas transações com tanto pipeline feitas daquele modelo, que é um modelo em forward funding, ou seja, que a maior parte das pessoas pode não saber o que é. Forward funding é basicamente quando um investidor vai financiando à medida que a obra vai avançando. A maior parte dos fundos em Portugal gosta de comprar já coisas feitas, portanto este modelo normalmente não é muito aplicado, porque normalmente é-se comprar o terreno com capital próprio, depois desenvolver com financiamento e depois só se faz a venda a um fundo core no final. Neste modelo que foi montado, o fundo final financiava na prática, substituía aqui uma série de interlocutores e foi um modelo bastante que não é normal, e isso também, lá está, ali é um bocadinho trazer soluções inovadoras para o mercado, e isso só se faz estando em muitas transações, só conhecendo muitas transações, só conhecendo muitos intervenientes, só conhecendo muitas soluções financeiras é que se consegue montar este tipo de operações. Este lado mais técnico e de rigor que eu acho que nós na Arbor temos muito e que são, eu diria que são os grandes valores que nós temos aqui na Arbor, são muito importantes, mas o lado networking acaba por ser sempre o pilar, depois, claro, aliado a esta componente técnica e de rigor muito forte. Sim. E se tu pudesses dizer quais é que eram os grandes valores da Arbor, para ti quais é que seria? Eu acho que para mim os grandes valores da Arbor são confiança, né? Um investidor que trabalha connosco
tem a certeza que tudo o que eles nos disseram a nós, primeiro, não sai de nós, e aquilo que nós dissermos que vamos fazer, vamos cumprir. E, portanto, ele tem confiança que o nosso trabalho vai ser realizado. E tu sabes bem, quando não temos a certeza se conseguimos cumprir, nós preferimos dizer que preferimos não fazer do que estar a iniciar um trabalho que não vamos cumprir. O segundo é excelência. Ou seja, nós, quando fazemos uma coisa, fazemos bem e fazemos para concretizar. E, por isso mesmo, grande parte dos nossos honorários são alinhados com os interesses do cliente. Nós temos quase sempre uma componente fixa e grande parte nas transações, temos uma grande parte variável. Porquê? Porque esta excelência só consegue se os interesses estiverem alinhados. E os interesses só estão alinhados se nós, efetivamente, tivermos mais incentivados que o cliente tenha sucesso. Portanto, nós estamos incentivados com o resultado e estamos muito alinhados com o cliente. E terceiro é a descrição. Portanto, os nossos negócios só sabem no mercado quando nós queremos que saibam. Portanto, nós até hoje não tivemos nenhuma brecha de confidencialidade nenhum negócio se soube antes do momento que devia ser saído, e isso é uma coisa que nós, mesmo internamente, temos muita descrição do que é falado entre nós, e temos muitas limitações o que é que cada um pode ver, e portanto eu acho que é muito importante, como lidamos com temas sensíveis, que um cliente, quando chega até nós, tem estes 3 pilares bem definidos. Confiança, sabe que nós vamos concretizar. Excelência, sabe que nós vamos fazer um trabalho ao nível dos melhores de mercado e que vamos concretizar. E terceiro, que não se vai saber de nada até efetivamente se poder saber. Certo. Eu acho que ou seja, estes pilares e estes valores com os quais nós trabalhamos são muito importantes também naquilo que é a confiança dos stakeholders com quem nós lidamos, não é? Portanto, em termos de posicionamento, como é que tu achas, ou qual é que é a visão que tu tens para a Arbor e se está alinhado ou não com a visão que tu tinhas há 1 ano ou há 2 anos atrás, quando idealizaste isto tudo, e como é que tu te certificas que esta visão e que com o crescimento da equipa, a visão e os valores continuam 100% alinhados com aquilo que tu idealizaste. Sim. Eu acho que, quer dizer, e tu ouves-me a dizer várias vezes, e eu faço questão de ter reuniões com todos em que friso isto, que é, eu acho que a Arbor foi construída com base em relações. E a Arbor vai se manter e vai crescer com base em relações. Portanto, primeiro que tudo, nós temos de primar, e quer dizer, temos pessoas específicas para fomentar as relações com os clientes, e portanto temos pessoas que 90% do trabalho delas é fomentar as relações que temos com os clientes, e portanto isso significa estar todos os dias perto dos clientes. Não é nós fazermos uma transação e esquecermos o cliente. Não, nós temos o exemplo concreto disso ainda agora, que fizemos uma transação com um cliente em M&A, ele precisava da nossa ajuda na área do imobiliário comercial e imediatamente nós não perdemos tempo e não largámos o cliente só por termos feito uma grande transação, dizendo, não perdemos a relação de proximidade. Imediatamente transferimos para a equipa de imobiliário comercial, que começou a procurar espaços para esse cliente, porque ele agora que fez essa transação precisa de crescer mais rápido. E portanto a área de imobiliário comercial começou a ajudar e a interagir e mantém-se a relação. E portanto, e nós que estivemos muito envolvidos, também não perdemos a relação com esse cliente, porque é importante. Ele agora precisou de nós antes, mas vai precisar de nós certamente mais tarde, e não podemos descurar isso. E, portanto, uma coisa que eu tento incutir na equipa é efetivamente não podemos perder o contacto com o cliente
e um cliente que é nosso cliente uma vez vai ser cliente para sempre, mesmo que nunca faça mais nada. Portanto, essa relação próxima temos de manter, e tu sabes, nós muitas vezes quando estamos perto de algum cliente que já não estamos há muito tempo e passamos por lá, tentamos sempre passar por lá, ir almoçar, manter o contacto acho que é importante, porque se ele confiou em nós uma vez, ele nunca sabemos quando é que ele pode precisar e convém estarmos perto porque ele pode efetivamente precisar, nem que seja só para dar um conselho que lhe pode acrescentar valor nessa altura. E portanto, acho que a relação, essa parte nós fazemos bem, e depois, efetivamente, aquilo é preciso incutir consistência e critério naquilo que nós fazemos. E portanto, quando eu digo consistência, sabes muito bem, que eu estou sempre a dizer, se fazemos uma coisa, dizemos vamos fazer uma coisa, temos de a fazer. E temos de a fazer quando dizemos que vamos fazer e como a dizemos que vamos fazer. Portanto, eu acho que, e a equipa está alinhada para isso, porque quer dizer, são as duas coisas que eu bato muito, muito forte, é a relação e fazer aquilo que dizemos que vamos fazer. E, portanto, acho que a cultura é importante nesse sentido e acho que tento alimentar esse sentido de ownership, que é o que eu acho que é importante, ou seja, logo à cabeça dou sempre muita responsabilidade a quem entre, mais do que se calhar eles conseguem aguentar naquele momento, mas efetivamente é porque eu acho que se as pessoas que entram não sentem ownership dos projetos que têm, não vão dar tanta importância ao projeto. E portanto, nem vão ser tão criteriosas, nem vão estar tão empenhadas e o resultado não vai ser tão bom. E portanto, as pessoas sentirem que o projeto é deles, com a supervisão de toda a gente, mas eles têm de sentir que estão envolvidos no projeto, não estão só a fazer slides ou não estão só a fazer modelos, têm de perceber o projeto do início ao final e têm de perceber que têm de ter este sentido de o projeto é como se fosse meu. E a curva de aprendizagem automaticamente é muito mais acelerada. Exatamente. Ou seja, e a longo prazo tanto vai trazer resultados positivos não só para a empresa, como também individualmente para cada um dos intervenientes. Exatamente. Portanto, então achas que isto é aquilo que diferencia mais a Arbor de outras consultoras? Ou seja, eu acho que nós atuamos num mercado muito específico, que acabou por ser aqui uma lacuna que tu também identificaste no mercado, não só em termos de sinergias entre o imobiliário comercial e o M&A, mas mais especificamente dentro do M&A, estamos aqui numa ótica de relação com o cliente. Eu acho que é isto que nos diferencia mais do que tudo. Uma relação com o cliente, esta sinergia entre as duas áreas, e depois atuarmos num nicho de mercado, vamos dizer assim, muito específico, onde existiam poucos players e onde existe grande parte do tecido empresarial em Portugal. Exatamente. E acho que também uma coisa que nos diferencia bastante é uma nossa estrutura de honorários. Não é? A nossa estrutura de honorários está muito incentivada e muito alinhada com o resultado. Então, isso não só a Arbor fica muito incentivada, como depois a equipa interna também sabe que o bónus dele está atento por eles conseguirem efetivamente aquele resultado. Portanto, toda a estrutura, desde a Arbor como empresa, como cada uma das pessoas que trabalha na Arbor, sabe que quanto mais resultado trouxer para a empresa, também maiores resultados eles, não só em termos monetários, como em termos profissionais, porque crescem para fazer projetos maiores e melhores. Não é? Portanto, eu acho que essa nossa estrutura de estar muito incentivado com o promotor, o investidor e o empresário faz também que os nossos resultados sejam, porque efetivamente é onde a nossa mais-valia está, é em trazer resultados. Certo. Ou seja, muitas vezes eu acho que nós, Arbor, isto vem muito também da tua visão e deste conceito da relação, portanto, nós sentimos mais confortáveis tipicamente a trabalhar do lado das empresas, do lado das famílias, do lado de construir valor, mas depois aqui a parte da relação acaba por ser muito importante naquilo que é a nossa relação e as relações que fomos criando com os players mais ativos no mercado. Sim, sem dúvida. Isso, quer dizer, na verdade, portanto,
grande parte do nosso cliente target são esses, são family office, são pessoas que não têm estrutura completa, são empresas que não têm estruturas internas de M&A para fazer processos, e por isso é que nos contratam para ser quase a equipa interna deles. Mas, na verdade, essa boa relação que temos criado com todos os stakeholders de mercado tem-nos feito também, efetivamente, ter alguns trabalhos com os players que, efetivamente, fazem as aquisições, e muitas das vezes estamos a trabalhar com eles porque eles também sabem que nós temos esta diferenciação, que a nossa relação e capacidade de nos relacionar com os intervenientes permite-nos chegar a empresas ou a negócios que eles muitas vezes não conseguem ou têm mais dificuldade. Mas, efetivamente, o nosso target é criar valor para quem não tem tanto esta visão, nem tem tanto a estrutura para criar este valor, porque a maior parte dos players têm, não é? Os que fazem as aquisições. Exatamente. Sim. E o que é que tu vês para o futuro da Arbor? Nós já falámos disto várias vezes, mas para mim acaba por ser sempre um tema, estar-te a fazer perguntas às quais eu muitas vezes já falei contigo, eu não sei a resposta, mas queria só perceber, ou seja, quando tu vês o futuro da Arbor, e nós também já falámos disto várias vezes, como é que tu vês o futuro? Tens algum plano concreto delineado na tua cabeça? O que é que te entusiasma mais? E quais é que são os próximos passos neste projeto? Sim, ou seja, isto para mim, a Arbor é uma missão de vida, não é? Eu, quando vejo onde é que eu quero estar daqui, não a 10, mas a 40 anos, eu vejo a Arbor como a centralidade desse caminho, não é? E aquilo que eu vejo a Arbor a tornar-se é, efetivamente, um conglomerado de empresas a atuar em diversos setores, em que utilizamos a Arbor. A Arbor é a porta de entrada de consultoria que, com o nosso know-how interno de diversos setores e transações, conseguimos criar um grupo estratégico que pega no melhor de cada setor e consegue criar um conglomerado com sinergias entre si, não é? Mas a nossa ideia, isto tem de ser um caminho muito bem trilhado. Porquê? Porque a nossa consultoria e o nosso foco, que não se pode perder, é maximizar valor para os nossos clientes. E aquilo que eu quero fazer no imediato é conseguir, efetivamente, criar valor para as maiores famílias portuguesas, o maior número de famílias portuguesas que eu conheço e que conseguimos atingir, seja em imobiliário comercial, seja em M&A, porque efetivamente eu acho que ainda há muito valor para ser capturado nas empresas portuguesas, seja em termos de parcerias estratégicas com outros fundos, seja nacionais ou internacionais, em famílias que têm capacidade para ser líderes europeus e não estão a lá chegar por falta de visão ou por falta de capital. E há capital suficiente em Portugal para levar uma empresa a líder de mercado, e portanto eu acho que falta muitas vezes uma visão mais ampla, e falo muitas vezes até olhando, até às vezes nós pensamos pequeno, se calhar estamos a pensar sobre o europeu, se calhar devíamos pensar global, e eu acho que há muitas empresas em Portugal com muito potencial, que falta, se calhar, falta branding, se calhar falta capital, e quer dizer, branding, estratégia. E, portanto, tudo isso dá para desenvolver com os parceiros certos, com o capital certo. É preciso nós conseguirmos chegar ao maior número de famílias, ao maior número de empresas portuguesas possíveis, para conseguirmos, na prática, olhar para o maior número de oportunidades possíveis. Porque quanto mais oportunidades, quanto mais empresas nós olharmos, mais valor vamos conseguir criar, porque cada vez vamos tendo também mais track record e mais visão e mais mundo sobre o que é feito e o que melhor é feito. E nós não vamos ser o melhores em tudo, mas sabemos quem é que é o melhor em cada área. E conseguimos ajudar as empresas, por isso é que nós também criámos o departamento de consultoria,
porque sentíamos esta necessidade, que havia algumas empresas que tinham se calhar um potencial que nós conseguíamos acrescentar, mesmo antes da transação, para criar valor para as famílias, e nós com o nosso departamento de consultoria conseguimos pegar em empresas e se calhar acrescentar os 20% ao EBITDA, simplesmente por ajustar os custos, ou se calhar ajudá-los a incrementar ligeiramente o valor de venda com alguma estratégia de marketing, de branding melhor. Temos visto isso, muitas vezes até mais na parte operacional e de custos, o que é que conseguimos otimizar. E, portanto, fazer esse pré-transação com o nosso aporte de consultoria, que depois cria muito valor, porque nós sabemos, quer dizer, acrescentar ao EBITDA depois tem um múltiplo muito acho que tipicamente tem haver aqui uma third party, como nós, a trabalhar do lado de um dos lados, mas aqui diria mais em termos de construção de valor do lado do vendedor, independentemente daqueles que forem os nossos honorários, porque eu acho que o nosso trabalho tem valor e é compensado pelo valor que tem. Eu acho que traz sempre um valor muito grande para as empresas, não é? Em termos daquilo que estavas a falar, em termos de quer ajustamentos naquilo que são custos, quer ajustamentos naquilo que é a accountability daquilo que cash, de working capital, portanto, tudo aquilo que tem um impacto grande depois em termos de valorização e em termos de transação. Sim. Mesmo na parte de negociação, que tu falaste no início, que é uma área que sempre gostaste bastante e que eu acho que nós também somos muito fortes e acrescentamos muito valor. Eu acho que tudo isto traz uma grande mais-valia para os clientes. Pá, tu sabes perfeitamente, das últimas transações que fizemos, o nosso FII foi 100% pago com uma dica fiscal. Uma dica fiscal que não foi dada por ninguém, a não ser por nós, e o vendedor ia ser penalizado quase no montante da nossa FII. Portanto, todo o nosso trabalho foi pago com apenas aquela dica que nós não nos satisfizemos com aquela resposta que o advisor fiscal deu e não nos conformarmos com aquilo, apesar do vendedor já ter aceito. O vendedor estava consciente que ia pagar aquele valor. E nós sabíamos que tinha de haver uma melhor maneira e conseguimos arranjar uma maneira fiscalmente legal, eficiente e a dar exatamente o mesmo resultado, mas simplesmente era fiscalmente neutra. E conseguimos poupar, ou seja, a nossa FII foi inteiramente paga com essa dica. Podíamos só dar essa dica, que era exatamente a mesma coisa, e todo o resto do nosso trabalho foi praticamente de borla. Portanto, eu acho que isso de nós estarmos em muitas transações, vermos muita coisa, tem muito valor e estamos efetivamente a construir uma equipa que já tem um percurso notável. O nosso diretor de consultoria tem mais de 15 anos nisto, projetos nacionais e internacionais. Nós temos visto muita coisa, temos feito muitas otimizações. Portanto, eu acho que temos visto muitas empresas que efetivamente conseguiam dar só ligeiramente mais e conseguem valorizar muito mais. Portanto, eu acho que no curto espaço de tempo quanto mais famílias e quanto mais investidores nós conseguimos trabalhar no curto espaço de tempo, mais nós vamos ganhar, mais vamos aprender ainda mais, mas nós só às vezes algumas dicas, e tu sabes, muitas vezes nem fechamos nada, mas só com as dicas iniciais eles já têm uma poupança brutal. E portanto, eu acho que há tanta falta de informação no mercado, e aliás o podcast é sobretudo uma dessas razões, é trazer mais transparência, mais informação ao mercado, porque achamos que efetivamente falta muita informação, este mercado é muito fechado, e quer dizer, quanto mais pessoas nós conseguirmos chegar deste nosso mercado que nós trabalhamos, mais nós conseguimos aportar valor. Isso mais cedo ou mais tarde vai-nos devolver também a nossa moeda a nós e vai-nos trazer muito valor a nós também. E, portanto, eu diria, a minha visão nos próximos 10 anos da Arbor é construir uma equipa tão boa quanto as melhores empresas do mercado, trazer as melhores pessoas do mercado para trabalhar connosco, acreditar na nossa missão de ajudar as famílias e os empresários portugueses a otimizar as estruturas de capital de imobiliário deles e de negócios deles. E, eventualmente, um dia, quando fizer sentido, fazerem parceria connosco em alguns dos negócios e investimentos que fazem, porque nós também achamos que conseguimos acrescentar valor depois nessa parte. Boa. E só para terminar, e se tivesses que olhar para trás, o que é que o Gonçalo diria hoje
ao Gonçalo que estava a começar a pensar neste tema na Arbor e que estava naquele escritório que tinha acabado de assinar o contrato daquele escritório e que nos tínhamos acabado de mudar para lá? Boa pergunta. Essa não estava a contar. Também nunca tinha feito esta. É? Essa não. Eu acho que o Gonçalo de agora dizia ao Gonçalo da altura é: não tenhas medo de avançar, porque a melhor maneira para avançar vai ser agora, é a melhor altura para correr riscos é agora, e se tu conseguiste fazer nos outros sítios, não há razão para que agora, com liberdade total, não o consigas fazer agora. Mantém a consistência, mantém a excelência que tens feito até agora e não percas a confiança que já depositaram em ti. Sempre me disseram que demoras 20 anos a construir uma rotação e 5 minutos a destruir. E eu tenho-me regido por isso desde sempre, e para mim é crítico que ninguém perca a confiança naquilo em nós, na Arbor, e por isso é que eu também acho que a equipa é importante que esteja toda alinhada, os incentivos estejam alinhados, porque eu acho que quanto mais a equipa estiver alinhada e quanto mais tempo tivermos todos juntos como equipa, mais valor vamos acrescentar aos nossos clientes. Portanto, uma coisa que eu diria é: foca-te mais em processos, porque os processos é o que te vão ajudar a contratar eficientemente e a que as pessoas, o onboarding seja mais soft, as pessoas que entrem efetivamente a saber a maneira como nós trabalhamos, porque é uma maneira ligeiramente diferente que o resto do mercado trabalha, e eu acho que era isso, e que vai correr bem, e efetivamente correu, mas também acho que já não tinha muitas dúvidas. Uma boa mensagem final. Gonçalo, queria agradecer-te. Não é normal conseguir falar contigo uma hora às 9 da manhã de segunda-feira. Já não consegui há algumas semanas. Queria agradecer-te teres-te autoconvidado para o teu podcast. Não, agora um bocadinho mais a sério. Acho que todo este percurso acaba por ser um reflexo da pessoa que tu és e da pessoa que eu conheci desde que tinhas 12 anos. Sempre tive uma grande admiração por ti. Queria agradecer também teres confiado em mim no início da criação da Arbor e pelo percurso que fizeste e tudo aquilo que estás a construir, e que espero que continues a construir no futuro, e que possamos construir também juntos e com o resto da equipa, e portanto nunca tive dúvidas nenhumas daquilo que tu idealizavas, da pessoa que tu eras e daquilo que tu querias construir, e portanto acho que o futuro vai ser brilhante. Acho que sim. Obrigado. Boa. Quando não puderes vir, eu venho fazer isto por ti. Exato, já fazes bem.